É mais fácil culpar alguém do que assumir a responsabilidade. Isso é algo que o ser humano conhece desde os primórdios da história, desde o jardim do Éden. A mulher que tu me deste me deu do fruto para comer e eu comi. A serpente me enganou, me deu do fruto e eu comi. E assim, a partir daí, o ser humano aprendeu a jogar a culpa para alguém, como se fosse, na verdade, uma desculpa, uma forma de excusar os seus próprios erros. Então, desde Adão e Eva, nós passamos por Caim, que matou o próprio irmão, porque, de repente, a culpa de Caim ter oferecido uma oferta que foi rejeitada foi do seu irmão e não dele. Aí nós temos vários outros, os irmãos de José, que se achavam preteridos pelo pai, porque José era um filho exemplar. E nós temos o rei Saul, que desobedeceu uma ordem explícita de Deus, porque o povo preferiu de outro jeito. E ele, como rei, quis agradar o povo. Então nós vemos que, eu poderia dar muitos outros exemplos bíblicos e extra-bíblicos, de pessoas que sempre, em um primeiro momento, tentaram jogar a culpa para terceiros. A culpa das suas desgraças, dos seus infortúnios, dos seus fracassos. E então, cheias de raiva, apontaram para outro lado, apontaram para alguém e saíram atirando. Fulano me fez isso, fulano me fez aquilo, eu só estou assim porque o fulano me barrou, fulano me prejudicou e etc. Então, esse espírito de culpar alguém, em vez de assumir a responsabilidade da própria vida e dos próprios erros e mudar e fazer diferente, fazer melhor, ele habita o ser humano desde o início, desde que o pecado entrou na humanidade. E isso é um espírito enganador, porque enquanto a pessoa está culpando alguém pelos seus infortúnios, o que é que acontece? Vamos lá. Vamos pensar um pouquinho. Eu convido você a raciocinar comigo. Eu não estou dizendo aqui, já vou fazer um parêntese, que não haja injustiças, que você não sofra, talvez, nas mãos de terceiros, que outros não tenham tentado ou até mesmo conseguido, até um ponto, barrar você, o seu progresso. Não estou dizendo isso. Não estou eliminando a verdade, o fato de que há pessoas más neste mundo, há pessoas egoístas e que vão fazer qualquer coisa para subir na vida, ainda que tenham que pisar nas suas costas. Eu não estou falando que isso não exista. Eu estou falando o seguinte: você não pode mudar isso. Você não pode mudar o ser humano. Você não pode mudar o mundo e fazer com que o mundo seja um mundo descrito na música de John Lennon. Você não pode. O que você pode, porém, fazer é tomar para si a responsabilidade das suas reações, de como você vai reagir diante dos problemas e o que você vai fazer acerca destas dificuldades que são colocadas no seu caminho. Eu estava ouvindo ontem um breve depoimento de uma mulher cega. Ela perdeu a visão e ela estava falando: olha, hoje eu enxergo mais do que quando eu tinha os olhos perfeitos. Você pode entender isso? Eu não sei se você entende isso. Eu não sei se você compreende o que ela quis dizer. Mas ela chegou a dizer assim: olha, eu nem sei se eu gostaria de recuperar a minha vista. Porque o mundo que se abriu para mim quando eu me tornei cega, as coisas que eu comecei a enxergar através da minha mente, do meu entendimento, depois que eu perdi a visão, eu nunca tinha enxergado antes quando eu tinha 2 olhos bons. E ela feliz da vida, com um sorriso nos lábios. Uma pessoa admirável, mesmo com uma deficiência, meu Deus,
Qualquer deficiência é ruim, mas imagine você perder os olhos, a visão. Mas ela não estava triste. Ela não estava se culpando, ela não estava culpando ninguém, ela não estava dizendo, porque as pessoas têm que fazer mais isso pelos cegos, têm que fazer mais aquilo pelos cegos. Ela não estava falando nada disso. Ainda que haja muito que provavelmente possa ser feito, mas ela estava com o espírito de responsabilidade sobre a sua própria situação. Ela aprendeu a lidar com a sua situação de uma maneira diferente, onde ela tirou lições, tirou aprendizado, aprendeu, já que ela não podia contar com uma parte da sua vida, do seu corpo, que era a visão, então ela decidiu aguçar as outras partes. A perda da visão fez com que ela aguçasse o seu entendimento. Não só os outros sentidos, como costuma acontecer quando a pessoa perde um dos 5 sentidos, os outros tornam-se mais apurados, mas principalmente o seu entendimento foi aguçado. Ela decidiu colocar o seu entendimento para funcionar, para ver o que ela poderia aprender, o que ela poderia tirar daquela situação. Então, e esse testemunho que ela deu me abençoou. E pode abençoar você também. Talvez você esteja aí lamentando, murmurando contra o seu pai, contra a sua mãe, que não fizeram por você o que você gostaria. Você talvez não teve um pai presente, uma mãe presente. Talvez você nasceu numa parte da cidade que era muito precária, num endereço precário, um bairro desprezado, um bairro onde só pessoas consideradas pobres, consideradas desprezíveis, vivem. E você diz assim, poxa, eu sou um desgraçado, eu sou um desprezado, eu sou um pobre. Não é? Como se as pessoas valessem o seu saldo bancário, não é? Porque eu já conheci muito rico miserável e muito pobre, mais do que bilionário. Mas a pessoa, às vezes, ela pensa que o saldo bancário dela tem alguma coisa a ver com o valor da sua vida. Talvez você tenha pensado assim. Talvez você venha se considerando uma pessoa infeliz, uma pessoa desafortunada, porque você não teve apoio de ninguém, você não tem apoio de ninguém, porque você não teve um estudo, você não conseguiu estudar o que você gostaria, você, enfim, teve algum infortúnio na sua vida e você fica se lamentando, sabe? Lamentando, você se tornou um zangão. Você se tornou um zangão, sabe? Zzz. Você passa pela vida, quem passa por você ouve. Zzz. Você está sempre zumbindo, porque você vive reclamando da vida, atirando para todos os lados. Você se tornou uma pessoa amarga, uma pessoa com raiva, talvez para dentro de você. Esse é o caso leve, né, da pessoa, dessa doença. O caso leve dessa doença é a pessoa que se torna um zangão e ela fica zumbindo para ela mesma, né, para os outros que estão perto e para ela mesma, zumbindo. Esse é o caso leve. O caso mais agudo dessa doença é o caso em que a pessoa ela se torna vingativa, ela se torna cheia de raiva. Você vê isso às vezes nas notícias, quando uma pessoa pega uma arma, pega uma faca, pega alguma arma e sai aí atirando aleatoriamente, matando pessoas que não tem nada a ver com o problema dela. Entra numa escola, mata alunos, mata professor, mata isso, mata aquilo, porque ela pensa assim, não, fizeram comigo, eu vou fazer com os outros. Esse é o caso agudo dessa doença. É quando você começa a sentir tanta raiva, tanto ódio do ser humano, tanto ódio das pessoas, que você passa a derramar esse ódio, respirar esse ódio como fumaça saindo das suas narinas e dos seus ouvidos. Seus olhos se tornam cheios de ira, de raiva. Aí eu lhe pergunto, a quem isso está prejudicando? A quem isso está fazendo mais mal? É só você que perde, meu amigo, minha amiga. É só você que está perdendo por causa de uma única decisão. A decisão de você dizer assim, fulano me prejudicou. Não, não foi minha culpa não. Eu não tive nada a ver com isso. Fulano me prejudicou e olha só o que eles fizeram. Coitado de mim. Você é o único prejudicado. O que teria sido da humanidade, eu fico às vezes me perguntando, se Adão tivesse chegado para Deus e falado, Senhor, eu pequei.
me perdoa. A culpa é minha. A culpa não foi de Eva, não. A culpa é minha. Eu deveria ter a repreendido, eu deveria ter cuidado melhor, eu deveria ter cumprido a missão que o Senhor me deu, de cuidar dela. Eu não cuidei. E ainda por cima, ouvi a ela mais do que ao Senhor. Eu imagino como seria esse mundo, como teria se tornado o mundo se Adão tivesse tido esta atitude, esta reação. Mas isso já passou. Nós não podemos mudar o passado, mas hoje você pode ter uma atitude diferente. O que é que você vai fazer? Você vai procurar alguém para culpar ou você vai assumir a responsabilidade da sua vida? Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.